下午好, boa tarde, eu sou a professora Pau. Gente, como vocês estão? Chegando sábado, às 17 horas, mais uma vez eu vou bate-papo com meu aluno, João, hoje, sobre que ideia é essa de estudar chinês, né? Ok. Aí eu vi as pessoas estão chegando, tá? Então, a professora Pau, se você não me conhece, eu acho que recentemente que a gente já vê bastante coisa que eu estou fazendo na internet, porque essa semana eu fiz baozi, não é? Aí depois tem aula de bolso sobre Grande Muralha. Então, eu sou professora de chinês, tá? E você me pergunta se eu sou professora de mandarim. Olha, esse assunto é exatamente a primeira aula, da minha aula de bolso, que explica a diferença entre mandarim e o chinês, ok? Então, se você está interessado, pode procurar, tá? Essa aula, esse canal. E aí que também tem, as pessoas estão chegando, ok? E também tem, claro que sábado recentemente eu estou fazendo que esse bate-papo convidado com meus alunos para falar sobre a experiência deles, tá, de estudar chinês. Mas tem mais uma coisa ainda, tá? Essa aqui é uma novidade que hoje eu posso falar, que essa entrevista, eu sei que não é uma entrevista super popular, a gente vai ter milhões de pessoas assistindo, mas para quem gostar, é muito interessante, não é? Então, esse assunto que eu quero ele crescer mais ainda, que a minha ideia é que eu vou convidar mais gente que tem uma conexão com a China. Então, e não somente que ideia é essa que estuda chinês. Shifa, eu sei, você estuda chinês. Não somente que as pessoas que é interessado de estudar chinês, não. As pessoas têm a conexão com a China, tá? Que não necessariamente está conectado, mas interessado em cultura, tá? Interessado com coisa ligada com China. Aí a gente vai convidar essas pessoas para falar sobre China, tá? Aí, deixa eu ver agora, 我看看, o João está chegando. 我看看. Eu acho que o João ainda não chegou, eu vou esperar um pouquinho, tá? E neste momento, antes de as pessoas convidadas chegou, aí eu preciso que... desculpa, eu não posso fazer precisa, não. Quem quiser ter algumas perguntas, já pode me falar, tá? E essa semana que lá no Facebook, o João chegou, tá? Lá no Facebook que também tem, eu recebendo mais perguntas também, e até tem os alunos que me sugeriam que falar mais coisas sobre a Grande Muralha. Vai ter mais, com certeza, ok? Agora eu vou colocar Tianao. 好的。好，我又estou esperando que a João entrou. Oi, 下午好, João, como você está? eu tô bem, e você? Olha, já tem gente pergunta. Eu tô bem. Tem gente falando que ideia é essa de morar, viajar, gostar de comida, gostar de cultura chinesa. Claro, eu tenho uma ideia sobre o futuro, tá bom? Depois a gente vai falar. Ok. Então, hoje tem que agradecer todo mundo, tá? João, que para a gente falar hoje mais uma vez que ideia é essa de estudar chinês. Aí que ontem que eu mandei as perguntinhas para o João se preparou, você me perguntou, você não fala que não, mas eu tenho que memorizar tudo isso. Não seria que mais natural? Olha, agora eu quero te falar, porque eu estava correndo sentar aqui para começar ao vivo e eu tinha esquecido da minha listinha. Aqui nós dois não tem listinha não. Vamos começar de verdade, natural. ok? Ótimo. Tudo natural. Eu não tenho mais listinha, tá bom? Primeira pergunta. Bai Tianao, tá? Eu tô chamando você como o seu nome chinês. Por que você estuda chinês? Eu acho que foi muito um encontro, fala um né? pouquinho. Eu tava até vendo... Tá vendo... Fala um pouquinho Não sei, sobre acho que você. essa internet tá meio ruim. Também. Você consegue me ouvir direito? Sim, Tá. eu consigo. Tá. Estudar chinês foi muito um encontro, porque... foi uma possibilidade que eu tive de juntar muitos dos saberes e muitas das coisas que eu me sentia atraído, né? Eu, durante a faculdade, eu faço economia na FRJ, e eu tive acesso a uma professora, uma aula de China, que era desenvolvimento da China. E a gente estudou a história recente da China, estudou até as dinastias, e aí olhava um pouco tentando fazer um pouco de um sentido de o que é a China hoje em dia. E aí eu comecei a me aproximar dessa professora, enfim.
Comecei a pesquisar sobre isso. O meu assunto de pesquisa é desigualdade na China e desigualdade no Brasil comparado, enfim. E aí, em 2018, assim, surgiu uma oportunidade. Eu estava procurando uma bolsa de estudo em enfim, um curso de verão. Surgiu uma oportunidade de ir para a China, ganhando uma bolsa, fazendo um curso de 1 mês, aliás, 3 semanas, de economia e sociedade chinesa. E foi muito doido, porque eu nunca tinha imaginado ir para a China. Só achei que eu ia pesquisar aquilo pontualmente e acabou. Mas eu fui e foi uma loucura, porque quando eu tava lá, eu me deixei viver tudo aquilo que eu tinha para viver naquele momento. Foi um momento de muita confluência também, né? E quando eu voltei, eu só falei, cara, eu tenho que estudar chinês, assim. E aí eu procurei você, enfim, e cá estamos. Olha, essa história, vamos devagar com calma. Você viajou para a China, aí você decidiu que estudar chinês porque tu fica apaixonada, tá? Mas é uma coisa que eu quero saber, tá? João, eu lembro a história, você especificamente, porque esse foi um dever de casa, que você escreveu um texto sobre quando você decidiu estudar chinês. E eu acho que é uma história muito interessante. Você pode falar para a gente sobre essa experiência? Assim, como eu falei, eu tive uma experiência muito de entrega na China, né? E eu não idealizei muito, sabe? Tipo, eu tava vivendo muita coisa ao mesmo tempo, eu tinha acabado de começar a trabalhar e eu não pensei muito bem o que eu ia fazer. Eu lembro que eu fiz um Duolingo, assim, que tipo, é uma outra forma de aprender. Fiz, sei lá, 2 semanas de Duolingo, aprendi algumas palavras e aí fui pra lá sem saber. Tipo, vou pegar transporte público, vou me virar, vamos ver. Só que aí eu cheguei no aeroporto e eu tava morto, assim. Devia ter sido, sei lá, um dia de viagem. Nunca tinha viajado mais de, sei lá, 10 horas. E foi muito, muito diferente a chegada, porque eu tinha um caderninho escrito o que eu tinha que fazer. E eu tinha uma placa, assim, com endereço, né? Só que tava escrito, tipo, sei lá, rua, tal, não sei o que, é Xangai, que foi pra onde eu fui. E eu escrevi nas letras nossas, né? Porque era o que tava no meu manual, enfim. E aí, quando eu cheguei, eu saí do ônibus que eu tinha que ter pego, consegui saltar na estação certa, não sei como, mas eu ouvi o nome, sabe? Tipo, era o Diao Xangai. Eu acho que é isso, né? Ninguém falava chinês ali naquele ônibus comigo. Porque todo mundo escolhe pegar o trem de alta velocidade e tal, só que eu tava sem dinheiro, vamos lá nesse ônibus. E quando eu saí do ônibus, eu devia pegar um táxi até a faculdade, que era onde eu ia ficar alojado. Sim. E foi uma loucura, porque eu não tinha o endereço da faculdade. Eu só tinha o endereço em Pinyin, que é a romanização, né? Tipo Rua Cosme Velho. Só que ninguém entende isso. E aí eu tentei falar, eu entrei em 4 táxis, os 4 táxis me negaram, porque eu não sabia onde é que era a faculdade. 4 taxistas, quando eles mostrar o endereço escrito em letra. Horrível. Não é ideograma. E aí, assim, eu tentando falar com eles, tipo, Fudan. Porque Fudan é, teoricamente, um nome que eles conhecem, né? Só que ninguém estava entendendo, eu não sabia falar a universidade. E aí, foi assim, desesperador. Eu entrei dentro do shopping, tentei falar com alguém, ninguém falava inglês, ninguém entendia o que estava escrito. E aí eu percebi, tipo, eu não sei se chegar aqui, entendeu? Não sei fazer o que eu tenho que fazer. E aí, o que aconteceu foi a sorte que um dos taxistas, acho que o 5º taxista, ele ouviu Fudan, aí eu, Fudan. Aí eu, tipo, escrevi assim, eu fiz mímica pra ele, e aí ele entendeu que era pra me colocar no Google Tradutor deles, que acho que é o Baidu, né? E é o Baidu, aí ele jogou na internet o endereço, tipo, botou a câmera assim na foto que eu tinha, e era literalmente, tipo, 2 minutos de táxi, era muito perto. Mas eu nunca ia chegar sozinho, entendeu? Claro. Então, o que salvou você, sinceramente, foi uma palavra que você sabe falar em chinês. É Fudan. O nome da faculdade. O endereço escrito em letras, tá? Ninguém entendia, ninguém sabia ler. Aí, o que aconteceu? Finalmente, eu disse a sua conclusão. A conclusão é de que eu devia ter me atentado ao fato de que nem todo mundo sabe ler pinyin, e que eu devia ter pelo menos feito um esforço de colocar ali, né, o desenho, enfim, mas eu não sabia o que era, entendeu? E finalmente você decidiu estudar chinês, realmente. Então, tipo, lá eu tive contato com muita gente, né? Nosso curso era metade estrangeiros, metade chineses. E foi uma oportunidade muito boa de poder trocar. E mesmo como os professores eram chineses todos, de
entender como é o pensamento, né? Não só econômico, mas social, cultural ali. A gente teve aula de caligrafia, que foi ali mesmo que eu falei, eu não vou estudar chinês, porque eu não sou bom pra isso, sabe? A gente pegava o pincel e aí começava a fazer assim, e aí, tipo, eu fiquei 5 minutos na aula e resolvi sair. Mas quando eu voltei, eu tava tão... Sabe quando você tá cheio de vida, cheio de histórias dentro de você, e você meio que quer se comunicar, mas você sente que ainda não é suficiente, entendeu? E aí eu resolvi juntar, por isso que eu falo de encontro, sabe? Porque foi justamente quando eu resolvi integrar essa vontade de conhecer um pouco mais sobre uma realidade muito diferente e muito chocante, porque tudo na China pra mim é chocante, sabe? Tipo, do ponto de vista que eu tenho que pensar por que que aqui é diferente. Tipo, eu não posso naturalizar as coisas. Isso é muito legal. Você tem que sempre estar num esforço de entender o que está acontecendo. E esse choque cultural constante, ele foi muito forte para mim. E aí juntar isso com a questão da pesquisa, né? Que, tipo, agora eu me formei, minha monografia foi sobre esse tema, assim. Então, tipo, eu resolvi estudar chinês porque meio que meu objetivo, assim, é, tipo, em toda a língua, né, que eu aprendi até agora, eu quero poder conversar com alguém que não fala, né, tipo, inglês, nenhuma outra língua comigo, e eu possa tentar aprender dela, né? Porque quando a gente aprende uma língua, a gente se conecta de outras formas com essa pessoa, a gente abre a cabeça, enfim. Então, Com certeza. mais ou menos isso. Aí e essa coisa que, você estuda economia, que hoje em dia, qual direção que você está dando no seu estudo? Porque eu sei que você acabou de receber o bolso para estudar na Europa. Parabéns. Obrigado. Parabéns, gente. Essa não é qualquer um, muito orgulhoso por ele, tá? Aí que essa história de você falou que quando estava na China, que tinha dificuldade, aí decidi que entendi que o chinês não entende pinyin, ninguém usa pinyin dia a dia. E você tinha aula de caligrafia e decidi que você não vai conseguir estudar chinês. Não há. E eu lembro lá no começo da dança, você sabia que todo mundo sabe, você precisa copiar ideograma para forçar a memória? Aí você nunca me entregou esse dever de casa. E você sempre fala que não tá, professor, não tá. Eles não ficam juntos, é verdade. Hoje em dia, qual a história isso? Eu odiava fazer dever. Né? Quer dizer, eu ainda não gosto, mas faz parte, eu já entendi que eu preciso, entende? Então, eu comecei a olhar para quando eu vou copiar os ideogramas, na verdade, eu tô tentando meio que fazer como se fosse uma terapia, né? Tipo, que você tem que sentar, ter paciência. Então, sei lá, eu boto uma música e fico, tipo, vou fazer aquilo. E eu comecei a gostar. Surpreendentemente, eu parei de encarar como uma tarefa, sabe? Um dever. E comecei a curtir mesmo, porque, tipo, eu acho que o que eu mais curto na China mesmo, no chinês em si, é a lógica das palavras, né? Tipo, você junta duas palavras e elas fazem um sentido que não necessariamente estaria implícito nelas. E, tipo, Nankan, por exemplo. E é muito legal você poder ver isso nas palavras, né? Exatamente. Imagina você visualmente tá escrevendo Nankan, difícil de ver. Tipo, sai da minha frente. Feia, não é? Exatamente. E agora que eu recebi esse dever de casa, você escrever com ideograma. É muito impressionante. E eu lembro daquele mesma pessoa que falando para mim que não dá, professora, não dá. Ele recusava, não foi? E escreveu em chinês à mão. Tudo é digitando. O digitar é muito bom, mas escrever à mão você recusava. Mas agora, não mais. Não mais. E esse ajudou você na estuda? Tipo assim, eu gostava de pinyin porque era fácil, né? Mas aquela experiência minha lá na China já provou que eu não podia ficar no pinyin. Então, eu já, tipo, assim que eu pude abandonar, eu abandonei, né? Tipo, eu lembro que a gente fez o HSK e logo em seguida você já falou assim, olha, no próximo livro não tem pinyin, então vai tirando, sabe? E eu acho que foi isso, entendeu? É isso mesmo. Eu vi que a professora a Juliana falou que escrever ideograma à mão é tenso. Eu nunca recebi o dever dela escrever à mão também. Essa que também é uma coisa. Você precisa ajudar ela. Ok? João tem uma experiência muito boa para você, professora, tá? Aí uma coisa. A China como você imaginou? Desculpa, não ouvi, Ju. China é como você imaginou?
Cara, não. Porque, então, eu não imaginei, entendeu? E eu acho que foi o mais mágico de tudo, foi que eu não imaginei. Eu não botei expectativa. Uhum. Tipo, eu não fui pra lá procurando encontrar amigos ou, sei lá, comida. Eu fui pra lá aberto a tudo. E eu acho que foi justamente isso Entendi. que me deixou viver, sabe? Todas as oportunidades que eu tive de viajar por lá, que a gente fez, tipo, 2 excursões, quando a gente estava em Xangai. A Uhum. gente foi pra Hangzhou e pra Uhum. Suzhou. Foi muito incrível. Uhum. Depois dessa, eu fiquei Sujou. ainda 2 semanas em Beijing. Então, tipo, foi muito. Todas as comidas que eu comi, todas as pessoas que eu conheci, tipo, tudo isso Uhum. superou muito qualquer expectativa que eu poderia ter criado. Mas era tudo tão Aham. grande, sabe? Tipo, e eu lembro que eu fiquei chocado Uhum. quando eu cheguei. Tipo, eu me sentia, sei lá, no topo do mundo, entendeu? Quando eu cheguei na muralha, tipo, na Grande Muralha, assim, foi uma loucura. Porque foi, acho que era, tipo, um dos dias mais quentes do verão. Eu Uhum. tava sozinho, tipo, eu tava com uma agência, enfim, mas a galera da agência resolveu pegar o teleférico e eu, tipo, tava sem grana, né? E aí eu fui Uhum. andando. E tava muito quente. Eles falaram, ah, você Uhum. encontra a gente aqui nesse ponto. E eu fui, e quando eu Aham. cheguei foi uma sensação de realização, sabe? Tipo, foi tão incrível de poder estar ali sozinho, aproveitar o meu momento e estar num lugar onde é tão simbólico. Eu senti meio espiritual também, sabe? Que Então, bonito. muito Aí é doido, que sério. você não pegou o teleférico, você subiu literalmente a Grande Muralha É, sozinha, foi mesmo uma no loucura. dia mais quente. Imagina se fosse um soldado no século XV, que exatamente trabalhando nesse dia, você deve sentir como é que é. Não, Então e ainda com é um aquela momento roupa, né, histórico. deles. Exatamente. Eu me Imagina, senti, tipo, realmente, eu me senti imagina. assim, tipo, quando eu cheguei, eu comecei a chorar. E eu fiquei, tipo, cara, eu não tô acreditando que eu tô chorando. Mas era tanta coisa, sabe? Porque, Mas tipo, eu como é entendo. que eu vim parar aqui, sabe? Acho que foi essa a pergunta que eu me fazia. Tipo, o que que eu Uhum, tô fazendo aqui? E uma sensação tão boa de, tipo, de ter me deixado aberto para poder viver isso. E desde então foi assim, uhum, entendeu? Tipo, a gente queria voltar lá agora e eu sinto que em algum momento vai aham. acontecer. Mas, tipo, Não agora uma não foi, pena. entendeu? Exato. Este ano que a gente ia, que é o Marco Polo Viagem, a gente ia fazer, a gente vai passar um mês ficar na China, mas é uma pena por causa de pandemia. Mas a gente vai ter mais chance para arrumar isso, tá bom? E ano Uhum. que vem vamos arrumar de novo. Aí que essa história, que esse experiência espiritual quando você estava na Grande Muralha, porque você sentia, parece que você está na top do mundo, que realmente, que essa obra é um dos mais incríveis que o ser humano tem. É sensacional isso. E você Sim. tinha a chance que, tipo, por coincidência, você subir mesmo. Você não pegou um teleférico. Incrível, incrível, tá? Gostei muito dessa história sobre Grande Muralha. Aí que veio da China, que eu entendi, você já viu do leste, que de Shanghai, e depois você também foi Suzhou e Hangzhou, e também foi Beijing, não é? Aí pergunta, qual é a sua cidade favorita, João? Ah, tipo, depende, né? Comparação. Por exemplo, sei lá, Uhum, eu fui para lá para aprender, então, tipo, numa universidade, então acho que, tipo, aham, pra morar, assim, eu acho que eu me amarraria de morar uhum, em Xangai, sabe? Tipo, eu gostei muito da atmosfera meio multicultural, das pessoas, que você sente que você tá num lugar onde as coisas estão acontecendo, tipo, junto com o mundo, sabe? Tipo, é um centro financeiro, é um centro cultural e, tipo, as galerias de uhum. arte. É maravilhoso. Metropolitano. Uhum, Exatamente. metropolitano. Mas eu Você acho encontra que pessoas do mundo eu inteiro. sinto, exatamente, mas eu sinto muita falta da natureza, sabe? Então, porque, tipo, eu nasci no Uhum, Rio e eu morei minha vida quase toda aqui. Então, eu uhum, acho que para passar um tempo, tipo, se eu quisesse, sei lá, fazer um lugar onde você gostaria de ir na China para passar, sei lá, um ano, eu iria para Hangzhou. Tipo, aham, de boa, assim, porque é um centro grande também, tem, sei lá, universidade, é um centro que tem, tipo, tem galeria de uhum. arte, a gente foi, mas não é tão grande quanto Xangai, só que tem o lago, que é uma coisa maravilhosa, assim, lindo, a água é limpa, sabe? Você passa a água na mão e a mão fica macia, é uma coisa louca. É muito bonito isso, tá? Quando você sabe sobre natureza. Porque Shanghai, ele nunca foi uma cidade que é muito perto de natureza. Tá? Desde que o história é a cidade, que é uma cidade muito jovem, comparada com a história da China, tá? Shanghai não existia até século XVIII, no final, começo do século XIX. A história dele é muito parecida com em Shenzhen.
tá? Aqui em Shenzhen. Porque Shenzhen também é uma cidade, é uma vilazinha de pescador. E em 30, 40 anos vira uma grande cidade, ok? 好的, aí o Shanghai tem essa sensação de metropolitano, para você estar no centro do mundo, você vê tudo acontecendo. Essa é uma experiência muito interessante, tá? Porque muita gente dizendo que gosta de Shanghai, mas você é a primeira pessoa que mencionou essa parte da cidade. Ok, outra coisa, comida chinesa. João, fala um pouquinho. Qual é o seu prato favorito? Eu sou suspeito, eu como muito qualquer coisa e quando a coisa é boa eu como muito mesmo. Assim. Então, tipo, eu não tenho um prato favorito. É muito gostoso. Assim. Você até perguntou, tipo, você tem algum prato favorito? E eu não. Tipo, eu gosto muito de dumpling, sabe? Mas eu acho que dumpling não é um prato em si. Tipo, dá pra você rechear com várias coisas. E é prático, você consegue comer de café da manhã, consegue comer de entrada, de janta. Eu adoro. Inclusive, tipo, eu até vi a receita que você fez aí no YouTube e eu fiquei com vontade. O que eu fiz é baozi, tá? Tem baozi, Exatamente. mas também tem o jiaozi, que todo mundo fala que é gostoso, tá? E vocês conhecem que tinha um imperador da China, ele só ficou pouco dia como imperador, mas quando ele conquistar Beijing, a capital, ele ficou lá comer 53 dias só jiaozi, tá bom? Gente boa, porque ela era pobre. Ele era pobre, loucura. Então o que ele fez 53 dias, todo dia de aula, é famoso na China. Ok. Mais uma coisa. Mas eu acho e nessa que assim, viagem que você dá. Rapidão, porque, tipo, de prato, o que eu tinha pensado é, tipo, cara, eu não tenho um prato favorito em si. Mas, na real, o que eu gosto mais é a experiência de comer, sabe? Tipo, eu gosto muito de comer em grupo. Tipo, quando tem gente perto, eu gosto de comer em lugar confuso, sabe? Tipo, aquela sensação de mercadão. Ou, tipo, mesmo se for um lugar mais tipo, reservado, mais chique, tipo um restaurante, aquela mesa que gira, que tem, tipo, sei lá, 8 pratos. E tem, tipo, cada prato é melhor que o outro, sabe? E aí você, tipo, vai comendo um e você fala, nossa, isso tá incrível. Aí você gira e o outro é melhor ainda, sabe? Eu acho que essa é a sensação que eu mais gosto na culinária chinesa. Olha, que viajar para a China é melhor em grupo. Exatamente por causa de experiência de comida você está falando. Não importa que você vai lugar chique ou só na rua, porque a gente costuma combinar com vários pratos. E cada prato é muito grande. Então é difícil para uma pessoa comer. Porque você não vai conseguir provar. Até eu sou viajar com meu marido, que é difícil para a gente ir no restaurante. Mas se você tiver 4, 5 ou 10 pessoas em um grupo, olha, vai aproveitar muito, tá? Cada mesa e vai vai chegando ter comida, né? E tipo, você vê, a pessoa vai continuando trazendo, e aí quando você vê, você tá, tipo, todo mundo, tipo, muito feliz, sabe? Compartilhando um momento super legal. E são sabores diferentes, sabe? Tipo, eu lembro de comidas que eu comi, por exemplo, a gente comeu uma sopa de Sichuan, e foi assim, eu falei, eu não consigo comer mais nada se eu comer isso, sabe? E tipo, era tão apimentado, tão quente. E aí o outro prato já era um prato que era mais refrescante. E eu falava, cara, é isso, assim, tipo, é esse contraste que eu quero pro resto da minha vida. Eu acho que a gente fala que a comida, tá? Os sabores das comidas, você tem a doce, salgado, ácido, picante, amargo. Esses gostos, chinês fala que é gosto da vida. A gente acha. Exato. Então você come uma vez que aproveitando a comida, aproveitando a vida. Ok, eu acho que a sua mãe está falando sobre o chinês restaurante Pé Sujo aqui no centro. É muito bom esse restaurante. Olha, esse restaurante nem eu conheço. Fala um pouquinho para as pessoas. Eu não tinha ido ainda. Eu acho que eu te falei, é um restaurante que é lá perto da Uruguaiana, na real. Ele é dentro do Saara. E é um restaurante que é tipo, ele é uma pastelaria fora. Tipo, pastelaria assim, normal, sabe? Tipo, lugar pra sentar, refresco, salgado. E em cima tem um restaurante chinês. Tipo, do nada, assim. Ninguém vê que tem um restaurante chinês. E quando você sobe, tipo, eu não dei nada pelo aquele restaurante, sabe? Eu tava procurando restaurante chinês no Rio. Eu só via coisa cara. E quando eu fui lá, a gente comeu dumpling, a gente comeu macarrão com tofu, a gente comeu, cara, tanta coisa. E eu passei meu aniversário lá, né? Eu lembro que eu comia com a minha tia, com a minha mãe. A gente comia tanto e ela comeu uma pimenta, depois a gente bebia aquele leite de coco enlouquecido, assim. Era muito bom. Esse restaurante vale muito a pena. E tem um outro também, que é mais perto da Central do Brasil. Que lá é mais Hong Kong a comida. E é muito bom também. Então, tipo, acho que esses dois valem a pena e são super baratos. Sei lá, você faz uma refeição R$50. E você sai, tipo, super feliz com a vida, sabe?
Olha, essa experiência que até que eu não estou conhecendo, então quando a pessoa me está falando esse restaurante, tem um amigo meu que ele me falou que ainda existe mais um restaurante. Esse é um segredo, eu vou descobrir. Ele falou que tem uma casinha lá entre Ipanema e Leblon, uma casa, tá? Não tem placa e não tem nada. Ele só vem chinês entrar. E ele me falou que é um restaurante, Ju. Vamos lá descobrir, ok? Quero ir também, quando você for me chama. Aí eu vou descobrir, com certeza, tá? Para a gente saber o que é. Ok. Aí que dessa viagem que você fez, que você foi estudar, qual a maior dificuldade para você? Do chinês? Maior dificuldade. Você já falou que é língua, com certeza. Tem mais as coisas que dia a dia, como um jovem brasileiro ou carioca viaja para a China. Qual a maior dificuldade? Eu acho que, tipo, assim, a base que a gente está tendo, assim, que a gente tem no seu curso é muito boa. Então, a dificuldade não é na gramática chinesa, que não é uma gramática difícil, não é em você necessariamente conseguir colocar o pinyin nas palavras, que é relativamente tranquilo também, mas é você entender que, tipo, tudo que você está aprendendo, ele só vale pro chinês padrão, né? Que é pro mandarim padrão. Então, imagina, por exemplo, eu fui para Xangai e aí eu estava aprendendo no Duolingo algumas palavras e até a experiência de um amigo. Ele estudou chinês por 3 anos, ele foi para Xangai e não entendia quase nada que as pessoas falavam na rua, sabe? Ou, tipo, é muito louco, você tá estudando 3 anos e aí você vai e aí você tem que se acostumar a outras coisas, tipo, esse nar, que é, tipo, no norte você, tipo, você fala com R e no sul você fala com esse li. R. E, tipo, é muito doido, sabe? Você, tipo, são pequenas coisas, mas quando você tá numa frase grande, você vai somatizando. E mesmo se você tá falando, tipo, mandarim padrão, você não necessariamente vai entender tudo. E isso é muito doido. Tipo, as referências, as gírias. Eu até tava vendo, tipo, um podcast, assim, sobre gírias em chinês. Cara, tem tanta coisa que eu nunca ouvi. Porque gíria é cultura, né? E, tipo, não estando lá, não dá pra aprender essa cultura. Então, tipo, a gente está fazendo, tipo, o melhor aqui que a gente pode para poder aprender, tipo, como é uma estrutura padrão, como a gente pode ler o livro, tipo, ouvir um jornal. Mas chegando lá, o fato de que vai ser completamente diferente algumas coisas, tipo, me dá muito uma sensação de, tipo, animação, sabe? Porque é mais um desafio e eu adoro desafio. Desafio para você é uma animação. Esse é muito bom motivo para você conhecer um lugar com a cabeça e o coração aberto. Tá? Aí tem pessoa perguntando quando vocês voltam, de onde a gente queria ir. Qual é que o nosso plano este ano? A gente ia passar no Shanghai, passar no Beijing mais rápido. E depois a gente vai ficar na cidade de Kunming por quase 3 semanas. Tá? E essa ideia para a gente que quem estuda chinês tem um ambiente conseguido e ficou lá e vai na rua resolver a tarefa que dia a dia em chinês. Porque essa que é a melhor coisa para você conhecer um lugar e para você conhecer cultura, que especialmente quando você estudar aqui no Brasil, que tão longe da China, onde eu tenho esse ambiente, para conhecer o povo que fala a mesma língua, você está aprendendo, eu tenho que ir na China. Tá? 好的，aí que a maior dificuldade você fala que tem isso, mas para você, na verdade, dificuldade é uma prazer. Aí vamos falar sobre essa dificuldade de prazer, de HSK. João fez um recorde, gente. Tá, agora eu falo para o Brasil. Ele passou HSK nível 2, que não é uma prova difícil, é uma prova fácil, tá? Vamos falar. Então, mas vamos falar a condição. Esse é o primeiro nível de iniciante. E João passou essa prova em 1 ano de estudo. E como que é a preparação para preparar essa prova? Foi 4 aulas. Acredita, gente? Tipo, 4 aulas, e aí eu deixei ele fazer porque eu tinha que viajar. Eu dei uma tarefa para ele, o que ele precisa fazer. E o que aconteceu, João? Você não tinha nem condição para fazer. Como que é isso? Você não acabou nem a aula que é o suficiente para você fazer a HSK, não foi? Então, fala pra gente, por que você inventou essa ideia? Você quer passar rápido, correndo? Eu sou meio apressadinho, né, com as coisas. Eu gosto muito de, tipo... Eu entendo o tempo das coisas, eu respeito. Mas quando eu posso acelerar, porque eu tô motivado, porque eu tô animado, eu faço. E foi justamente esse negócio com a HSK, né? Você ia viajar, eu acho que você ia fazer uma viagem
dessa Marco Polo mesmo, né? Pra China. E Uhum. Uhum. eu tava de férias, eu acho. E aí eu, tipo, tá, eu vou dar um gás no chinês, assim. E eu lembro que você Aham. falou da prova, vamos tentar fazer. É tipo um TOEFL, um IELTS, né, da Uhum. vida. E só que numa língua que eu tinha Uhum. acabado de começar a aprender, não tinha nem feito um ano de estudo, né? Eu vou fazer 2 anos agora em Aham. agosto. Aliás, devo estar fazendo agora. Uhum. Então, tipo, foi muito doido, porque tinham várias palavras que eu não conhecia, que eu Foi tive 10 meses. que 10 meses. memorizar. Exatamente. Tava com Uhum. 10 meses de estudo. Uhum. E era muito doido. O meu maior medo nessa prova era chegar lá e eles pedirem para escrever meu nome. Porque eu não sabia o meu nome difícil de escrever, Ah. sabe? E aí eu falei, Aham. tipo, na hora que eles chamaram, tinha na hora, eu tipo, sou eu. Uhum. Mas eles não pediram pra eu escrever. A mulher até falou, nossa, seu nome é diferente, né? Aí eu, tipo, ela falava em Uhum. chinês, Você acho que ela não pode. falava em inglês. Aham, não. Você vai fazer o seu prova. Claro que a pessoa vai falar seu nome em chinês, mas esse não é obrigatório, porque nem todo mundo tem nome em chinês. E eu acabei de colocar seu nome em chinês na tela para as pessoas. Ensina É, Brasil a ler seu nome. Como é que é? meu nome é Pai Tian Ao. Bai Qian Ao, ótimo, tá? Então, Qian, modesto, tá? Ao, orgulhoso. Vai figure, tá? Brasil, vai entender porque o nome dele é assim. Aí ele me disse que em 10 meses de estudo, em um ano, que nem termina o primeiro livro, o João quer um desafio, porque para ele desafio é um prazer. Eu gosto muito disso, tá? Mas para mim, que eu encorajar isso. Não, você não pode fazer isso, não tem tempo. Não, eu quero aproveitar, tá? Mas que não passasse, estava tudo bem. Então, eu deixei as tarefas da nossa famosa lista para a Gascar, tá? E aí depois ele estudou tudo. E quando eu estava na China, eu falei que a gente vai fazer mais 2 aulas para preparar. Na verdade, eu só conseguia fazer uma, nem duas. Mas por quê? Aquela aula, quando eu estava na China, dando para o João, e eu falando sobre, o que você fez isso? Ele estava respondendo as minhas perguntas. Muito boa. Significa, ele estudou. Aí eu falei, não precisa não. Não, só uma dá bom, então vai lá. Não, vou, assim mesmo? Assim mesmo. E o que eu Eu acho que eu preciso só fazer errei mais, umas 4 professora? questões, né? Aham. Eu errei poucas Lembra a última questões. coisa que eu pedi? Isso mesmo. Foi muito boa passando. E aí que eu falo, você pode me dizer, mas agora o que eu preciso fazer mais, professora? O que eu falei? Eu falei, agora rezar, entendeu? Não tem nada para fazer. É. Não, você falou que eu tinha que É a descansar e única rezar. coisa. Aí eu falei, ok, tudo bem, né? Então, se ela tá Aham. mandando. Isso mesmo, vai rezar, tá? Aí é a única coisa para fazer, mas de parabéns, tá? E esse desafio é que a Jo é muito bom exemplo pra gente. Quando você é dedicado a uma coisa, você quer fazer, é possível. 10 meses, 4 horas de particular, que é preparação, e eu deixo as tarefas. E você estudou, tipo, mais ou menos um mês, exatamente como que quando eu estava viajando naquele período, eu acho que era É. fevereiro. Tá? Este ano, o João já deveria fazer a casca 3. Aliás, o Fernando e a Júlia também. Só por causa de pandemia, a gente não poderia fazer. Essa prova deveria ser no mês passado, no junho, tá? Mas agora que a gente tem que esperar um pouquinho, até talvez dezembro ou ano que vem, tá? Mas com certeza vai passar. Esse aqui eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Ok. Aí é mais uma coisa. Chinês é difícil, João? Não, não é. Tipo, mas assim, é isso. Você tem que querer que ele não seja, sabe? Porque Tem se que você olhar querer que pra ele ele e não falar, ele é seja. muito difícil, você Uhum, nunca vai conseguir ter essa motivação, entendeu? Tipo, é aquilo. Tipo, uhum, nada é impossível se você tá afim, entendeu? aham, Então, eu acho que foi muito isso. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira aula com você, foi até muito doido, que uhum, tipo, agora eu tô fazendo aula com essa mesma turma, né? Tipo, uma aula de uhum, revisão, enfim. E eu lembro que eu, tá. eu olhei pra todo mundo e falei, nossa, essas pessoas são muito inteligentes, né? Tipo, eles sabem falar tudo isso. E, tipo, e aí eu saí de lá meio que, Uhum, tipo, falando, cara, eu não vou conseguir, não vou dar conta, sabe? E eu falei, uhum, não, cara, tipo, ela tá falando que eu consigo, sabe? Tipo, e eu acho que é isso, é muito importante ter uma relação de troca, sabe? E você aham, sempre foi muito um incentivo também, de tipo, olha, você consegue escrever à mão o ideograma, sabe? Você consegue copiar uhum, isso, você uhum, consegue sair do pinyin. Então, tipo, você foi falando, você aham, consegue. Se ela quer, ela, sei lá, ensina isso há anos e tá falando que eu uhum. consigo, então por que que eu vou achar que eu não consigo, entendeu? Muito boa. Isso mesmo. Porque no começo que para mim, que não dá para minha cabeça que como que processar isso.
O que é isso? Você não consigo de jeito nenhum? Como assim não consigo? Mas finalmente você conseguiu. A turma de segunda-feira é bem mais avançada, porque para eles já terminaram esse livro. Tá? E por isso que eles parece que sabem tudo. Tempo, com certeza, ajuda. Ok? Aí que tem, a professora falou que estudar chinês não é fácil não, você está mentindo. Não é mentira. Mas, João, você tem que pensar que ele não é difícil. Na verdade, ele tem as dificuldades únicas, tipo, o chinês tem. Mas eu, como sempre falo, não é impossível. Tá? Eu, no Brasil, que muita gente acha que estuda chinês é uma coisa de louco. Não é. Não é, João. Você está provando isso. Mas você realmente faz as coisas bem loucas também. Vamos falar sobre um pouquinho aula online, tá? Gente, tem tantos professores aqui no mundo que ensinam chinês, tinham esse prazer, tá? Que conhecendo a Europa inteira. Fala um pouquinho o que aconteceu no ano passado, como que nossa aula era. Porque quando você estava na França. Eu fui fazer um intercâmbio agora no ano passado. E aí eu já tinha começado as aulas de chinês e eu não queria parar, né? E aí eu falei com você, se você dava aula online, e você falou que não gostava, mas que dava. Tipo, se não tivesse outro jeito, então tudo bem, né? Aí eu falei, não vai ter outro jeito, eu vou estar em Paris, então, tipo, vamos tentar fazer, né? A gente fazia 1 hora por semana e foi ótimo. A questão é que eu viajava muito. Então, tipo, era muito doido, porque, tipo, é importante, assim, eu acho que parte da motivação também, pra mim, funciona assim, eu sempre tenho que manter o mesmo horário. Porque senão eu vou ter uma prioridade X num tal momento que, tipo, não, vamos fazer a aula próxima semana. Só que eu sempre mantia a hora da Ju. Né? E ali, não importa. Tipo, teve um dia, teve um dia que eu lembro que eu tava vindo no... Eu já fiz aula com você no trem, indo pra Alemanha, já fiz aula com você... aliás, saindo do avião, indo pra Portugal, quando eu tinha acabado de chegar, acho que na Itália, tipo, foi muito louco, né? Porque eu viajei muito esse semestre. Mas eu acabei, tipo, estando ali, falando com você e continuando, e foi quando eu aprendi sem perceber, sabe? E foi logo quando eu voltei, eu fiz você falou da questão da HSK, que tipo, ainda não era o tempo pra mim, mas aí eu falei, não, porque eu acho que eu avancei bastante, sei lá, eu fiz 5 lições em 5 meses, não sei. E aí eu falei, eu acho que eu consigo, porque eu fiz amigos chineses lá. Você acha que você está muito avançada. Parabéns. Essa aqui é uma coisa geral que acontece na nossa aula. E eu tinha que segurar ele o tempo todo, tá? Eu não dá para fazer isso. Tá? Com calma. Aí que eu estava na aula, no trem, tá? Ou no ônibus, no hotel, no Portugal. E eu lembro um dia, estava no Berlim, não foi? Na Alemanha. Você estava numa confeitaria. Aí primeira coisa você me mostrou é o que? Os doces. Eu não acreditei. olha aí, as câmeras. Então, a gente vai ter aula hoje. É isso mesmo, tá? Exatamente. Então, começa a ter uma aula. Às vezes, a gente estava indo, ele estava falando mandarim, e as pessoas chegando, respondendo em francês. Eu vi, tá na aula, e depois voltar mandarim. E pessoas chegando, falando alemão, tá respondendo em alemão. Quantas línguas você fala, João? Fala um pouquinho para a gente. Quantas línguas você fala? São 6 que eu aprendi, e em algum momento eu acho que eu falo bem. Assim. Falo bem não, acho que falo um pouco, entendeu? Tipo, eu consigo me virar. Mas tem algumas mais que eu gostaria de continuar aprendendo, entendeu? Então, é porque língua pra mim é um vício, sabe? É muito doido isso. Eu gosto muito de aprender a pensar em outras formas. E eu acho que o chinês foi a minha primeira língua não ocidental. Então, foi muito bom sair desse modo, sabe? Porque todas as línguas que eu tinha visto antes, ou eram derivadas do latim, ou eram derivadas de alguma outra língua indo-europeia. Então, tipo, sair dessa e tipo, entrar para um outro alfabeto foi muito louco. Completamente outra categoria, outra dimensão. Esse é muito bom. Eu tenho hoje aluno que estuda só porque ele dá para trocar a cabeça. É outro pensamento, realmente, tá? Sim, então, é o primeiro. E eu ouvi você falar primeiro, parece que você pode conquistar outras línguas da Ásia, da Ásia também? Tipo, exatamente. Eu tenho muita vontade de pular pro japonês em algum momento, mas eu acho que ainda não chegou ao ponto, entendeu? Porque tem ideogramas parecidos. Japonês é outra sala. Exatamente. É outra sala. Ok.
Mas que tá de parabéns, tá? Então eu vejo isso durante a aula, essas enlouquecidas, horários, tá? Para pelo menos a gente manter mais um horário no Brasil para não ficar louca. E aí, o que aconteceu na Europa, eu não sei. Mas eu sei que cada dia eu tenho uma aula diferente, de um lugar diferente, um país diferente. Exatamente. E que hoje em dia que tem gente que uma professora, será que a aula online vai funcionar? O João é o meu melhor exemplo. Gente, eu já tenho aula na Europa inteira. O que você acha que funciona ou não? Okay. Exatamente. É isso mesmo. Tá? Então, essa experiência que para mim é uma coisa muito louca, mas que foi porque você, que eu também conheço, que tem uma possibilidade, realmente é possível. Ok. Então, ninguém dos meus alunos, ninguém gosta de fazer dever de casa. Cada entrevista, eu forço muito nesse assunto. Fala um pouquinho sobre dever de casa. A importância, claro, e um pouquinho que você consegue ter disciplina, porque você faça tudo dever de casa. Direitinho, esse eu sei. Assim, é chato, né? Não tem como falar, não é chato. Tipo, de fato, quando a gente, sei lá, quando a gente tá na rotina, com muitas coisas pra fazer, às vezes a gente para e fala, tipo, nossa, não tô afim de fazer esse dever. Mas eu acho que é justamente quando a gente começa a olhar pra, tipo, pra não sendo uma tarefa que você tem que fazer, como sendo uma tarefa que você talvez vai gostar de fazer. E eu consegui fazer isso com copiar ideograma, por exemplo. Eu ainda não consegui fazer isso com, sei lá, os exercícios do livro, que eu acho um porre. Mas, senão você vai me obrigar a fazer depois. Então não tenho saída, entendeu? Então eu vou obrigar você, tá? Okay. Não, você não obriga. Aí você que só eu fala sou motivo. Se você não fizer, você não passa a lição. Só que eu gosto de avançar as lições. Aí você fala, se você não fizer, você não vai passar a lição. Então eu tenho que fazer. Né, lógico. Aí, uma coisa, você me chama, você fala para todo mundo, tá? Você me chama de Huai Lao Shi. Professora Ma. Me explica para o Brasil por que você me chama de professora Ma. Okay. Porque a gente estava estudando os advérbios, né? Aí a gente estava falando da diferença entre o mal com L e o mal com U em chinês. E aí você estava pedindo uns exemplos, enfim, foi até nessa aula do grupo, né? E aí qual a diferença? Como assim, fala uma combinação, Huai Lao Shi, tipo, a Ju, tipo, ela é má, entendeu? Ela vai falar pra você fazer os deveres e ela vai falar que tá ruim, você manda. Às vezes eu até fico meio chateado, de brincadeira, né? Que tipo, eu mando um dever gigantesco e aí você fala, tá tudo errado. Aí eu, caramba, entendeu? Eu nunca falei tudo errado. Eu falei que quando você chega, quando você chega e corrige, você fala, não tava tudo errado, só tem alguns erros. Você só fala porque, tipo, meio que pra me fazer olhar de novo e ter a noção do que eu tô errando, o que é bom. Mas isso é o sinal de uma professora má, e não de uma má professora. Ok. Obrigado. Para mim, que eu considero esse é uma elogia, tá? Uma elogia, Huai Lao Shi, tá? Okay. E é uma professora boa, né? Tipo, eu acho que é isso que é importante. Porque, tipo, o negócio do mal pode ficar esquisito, porque, tipo, a pessoa má... Não, a Ju é maravilhosa. Mas, enquanto professora, ela é muito rígida, entendeu? Eu acho que o mal, nesse sentido aí, seria justamente rígido, porque você vai fazer a gente... Tipo, você vai falar, você quer passar de lição? Então você vai fazer isso. E aí eu acabo aprendendo. Foi mesmo essa questão do PIN, de copiar, né? O ideograma eu odiava fazer. Aí você insistia, e aí chegou um momento que eu comecei a gostar. E aí você não precisa mais encher o saco. Hoje em dia, totalmente superou. Hoje em dia, você totalmente superou essa parte, tá? Então, a gente já larga o pinyin faz tempo, então tudo em ideograma. Esse é chamado fala chinês e escrever chinês. E quando eu falo que eu estou obrigando para você fazer, com certeza, tá? Que às vezes, quando o João fala uma coisa absurda durante a aula, sempre fala que, porque agora é online. Se você em frente de mim, eu vou bater você, não foi? Ok? Olha, ok, pensar. Huai Lao Shi, que bom, Huai Lao Shi. Mas que fazendo dever de casa regularmente, isso te ajuda para estudar. Total. É por isso, né? E eu acho que é por isso que tem que ter esse papel da professora rígida, da professora má, porque ninguém gosta de fazer dever. Então, tem que ter formas de estimular e de incentivar os alunos que não necessariamente passam por, tipo, se você quiser, você faz o dever, entendeu? Tipo, lógico que você sempre falou, se você quiser, você faz o dever. Mas, mesmo no momento em que eu não queria, você falou, se você não quiser, então você não vai avançar de lição. Isso mesmo. E você me falou uma vez que eu sei que eu tenho que fazer, senão eu levo bronco. Como assim? Ok, vai levar bronco. Ok, tudo bem. E chegou num ponto que eu até comecei a pedir dever, né?
Verdade. Você inventa dever. Não é pedir, você inventa. Tem quando eu acho que ele acaba com alguma lição mais fácil, ou com algum motivo ele acaba muito rápido, normalmente ele acaba rápido. Aí ele inventa dever. Tá? Eu falei, não tem nada para fazer de bobeira, aí ele começa a inventar. É muito engraçado isso. Aí depois ele me mandou esse dever que você inventou. É isso mesmo. Tá? Muito boa. Aí deu resultado, viu? Que alguém consegue passar a gastar 2 em 10 meses. Tá? Esse é parabéns mesmo. Estuda chinês é uma coisa. Qual parte que é mais difícil? Ou qual parte relativamente mais fácil para você? A gramática é fácil. Tipo, tem exceções, lógico, tem tipo formas de você falar coisas um pouco mais complicadas, usar uma voz passiva, tipo, não necessariamente você vai demorar um pouco, tipo, você vai demorar um pouco de tempo para entender que não precisa conjugar verbo. Tipo, mas isso é fácil. A partir do momento que você entende o que você tem que fazer, que tipo, sei lá, eu lembro, acho que no segundo mês você já entende por que não existe, você já considera, eu já considerei isso como uma coisa fácil, porque todas as línguas latinas que eu aprendi, tipo francês, espanhol, a parte que eu mais suei foi nos verbos. Tipo, memorizar os verbos irregulares, isso e aquilo. Ou se não, no alemão, tipo, quando você tem palavras que se separam. No chinês, são poucos os casos, entendeu? Tipo, você tem palavras que são compostas de duas palavras, de dois ideogramas, e elas juntas significam alguma outra coisa. Talvez se você separar ela tenha que ser feita, realmente. Mas são poucos casos. Tipo, não é uma baseada nisso. É uma língua muito simples, pelo menos a versão simplificada, de você entender as construções gramaticais. O difícil realmente é o fato de que, quando você vai ler uma frase, você tem que ler ela inteira para depois entender ela toda. Por quê? Pode explicar por quê? O jeito de a gente escrever frase. O que... Então, basicamente, assim, quando você olha para a frase, você consegue identificar, por exemplo, sei lá, tipo, esse é um verbo, esse é o objeto, esse é o sujeito. Mas você não sabe se o que vem depois dele vai modificar aquilo que está nele. Porque pode acontecer, entendeu? Você pode estar falando de, ou se não, sei lá, no caso de um substantivo, que ele usa um verbo, tipo, sei lá, uma empresa. Tipo, tem algumas empresas no livro, tipo, que tá falando, e aí você não sabe, tipo, eu não sei o que significa isso. Aí se você não entende essas duas palavras, você, tipo, vou desconsiderar e vou tentar entender sem saber o que é essa empresa. E você fala, a empresa X faz isso. Tipo, quando é nome próprio, isso é difícil pra mim. Mas eu acho que ainda uma dificuldade que eu ainda quero vencer é justamente isso, de tipo, perder o medo de leitura, porque tipo, lendo coisas fáceis, tipo, os livros, as lições do livro, até vai. Mas quando você pega um texto já pronto, tipo, sei lá, com vários ideogramas que você não conhece, eu ainda fico meio receoso. É uma coisa que você tem me ajudado a vencer, né? Mas isso você vai conseguir, isso com certeza, tá? Aí que quando você fala, dá esse exemplo sobre, por exemplo, que até tem hoje dificuldade especial, tipo, tem gente que fala que tom pode ser um problema, tá? E tem gente que fala que escrita, mas se você dá exemplo, você copia ideograma, uma boa, vai conseguir superar. Mas quando você fala essa leitura difícil, tem que ler a frase inteira, é muito interessante, porque pouca gente fala isso. Aí eu coloquei agora na tela uma frase, tá? Exatamente agora. João, você pode ler essa frase, tá falando o quê? 我是鲍老师. 好，我是宝老师. O que isso significa? Para o Brasil saber. Eu sou a professora Bal. Eu sou professora Bal. Aí, essa frase, gente, vocês podem ver, total 5 ideogramas, entre palavra e palavra não tem espaço. Aí, como é que você sabe qual parte é eu, qual parte é verbo, qual parte é objeto? Exato. E essa que é a maior dificuldade que o João está falando. Imagina agora a frase ficar bem maior. Você precisa ler inteiro e na sua cabeça automaticamente separa parte ou parte. Realmente é uma dificuldade única. E você tem que conhecer, mas gramática, né? Exato, tem tipo, que nessa frase aí que você colocou. Exatamente. Tipo, se eu não conheço a palavra Bal, eu talvez não entenda a frase, mas eu vou entender que eu sou professora. Ou professor. Isso. Que você sabe o que é Laoshi, mas você não sabe o que é Bal. Então você consegue entender um pouco. Mas mesmo assim, você fica meio perdido, entendeu? E aí tem uma insegurança que você precisa vencer. Tipo, se eu não sei o que é Bal, tudo bem, entendeu? Tá certo, eu já entendi que tá falando de professor. Mas que eu sem medo, isso eu tô falando. Que eu estudo uma língua, não pode ter medo, não pode ter vergonha.
E não tem medo de errar, especialmente. Para as pessoas que são orgulhosas, eu sei disso, tá? E não queria falar, não queria fazer um erro, tentar segurando frase mais simples para não passar vergonha. Essa não é a atitude boa. Quem vai perder é você. Tem que riscar. Aí que você vai saber aonde dá errado. Quando eu falo que não, e uma da TV nesse tamanho, tudo errado. Olha, se fosse tudo certo, você não precisa de mim, João. Tipo, okay. Não, eu acho que uma coisa que é muito legal no chinês é o seguinte, tipo, se você tentar... Eu sou um cara, tipo... Nenhuma língua que eu aprendi até agora, eu tive medo de errar, sabe? Mas em algumas circunstâncias eu preferi falar inglês, por exemplo, do que falar francês, se era muito formal. Se eu estava numa situação que eu não podia errar francês, porque eu sabia que ia ser mal interpretado e eu poderia ser diminuído. Então eu preferi falar inglês. Isso. Na China isso nunca vai acontecer, entendeu? Se eu tô tentando falar chinês, os caras vão reconhecer. Porque tem um interesse também, né? Tipo, é uma língua que se considera muito difícil, né? Não muita gente quer aprender, no Brasil mesmo. Tem, tipo, agora, as pessoas querendo aprender chinês é um movimento recente. Então, se você vai pra lá e você tenta, e o que eu sabia básico de chinês, os meus amigos me falavam, era, tipo, as pessoas conversando com você e muito animadas que você sabia falar chinês. Eu acho que isso que é uma grande vantagem da língua que a gente está aprendendo, né? Porque, cara, você vai ser reconhecido, sabe? Tipo, isso é muito, muito importante, porque é um incentivo, né? Ou imagina que que a gente sabe que a nossa língua é muito difícil, mesmo para a gente, tá? E a gente sabe, muito pouca gente sabe falar essa língua fora da China. Então, agora chegar um estrangeiro, um lauai que está falando a nossa língua, como você sente? Você é muito tocada, emocionalmente, muito normal para mim. Então, por isso, claro, que a pessoa tem a vontade de te ajudar, te mostrar as coisas. E com cabeça aberta, eu acho que isso é uma coisa muito linda. Tá? Com carinho, exatamente. Aí você fala que é sobre a gramática em chinês, relativamente é mais fácil do que outros. Mas esse também dificulta um pouquinho, você concorda, João? Às vezes porque ele fácil demais. Aí você precisa mais de coisa para entender como que você conseguir se expressar melhor, porque era muito simples, o básico, tá? Não tem conjugação verbal! Chinês é uma viva prova que conjugação não é necessária. Desculpa falar. Ok. Tá bom. Aí, esse aqui. Outro dia eu vi o artigo em grego, dá medo, tá? O artigo em grego. Olha, no chinês, esse artigo bem mais ou menos, né? Pode sim, pode não. Exatamente. A gente não tem muito essa ideia de artigo, tá? Mas aí outra coisa. Aí tem quantificador, né? Que, tipo, é uma coisa que eu não conhecia. Que é, tipo, pra você falar, isso é não sei, tipo, uma cadeira. E aí você fala, tipo, tem um quantificador que vai falar o da cadeira. E aí você tem que memorizar, entendeu? Tipo, alguns você pode falar só G, que é o, tipo, padrão. Então, ok, tudo bem. Mas, tipo, se você quiser avançar de nível, você vai ter que descobrir o quantificador das coisas. E essa parte eu ainda não lidei com ela. Vai lá memorizar sua listinha, tá? Sua listinha que eu arrumei. Total 56. Total, tá? Aí a gente vai conseguir. Mas nessa parte, mesmo para as crianças chinesas, a gente precisa memorizar. Igual vocês estudaram conjugação. Conjuga desde criança, aí finalmente virou natural. Quantificador para a gente também, mesma coisa. É lens para as pessoas que não conhecem. Tem que chamar classificador também. Eu não uso essa palavra classificador, mas eu pessoalmente acho que confunde as pessoas. Confundir, acho que tem uma coisa ligando com classificar. Não tem nada a ver, tudo a ver com quantidade. Tá? Aí que essa parte você precisa lembrar dessa dificuldade especial. Mas para as pessoas que essa semana que eu entrei, tá? Uma conversa um pouquinho no Instagram com as pessoas interessadas da estudar chinês, João tinha 70 comentários nesse assunto. Só em poucas horas, tá? Aí as pessoas falando isso, tem gente que está planejando para estudar. E tem muita gente que tem medo. Qual a sua sugestão para essas pessoas? Para quem quer começar chinês? Isso, quem quer estudar chinês. Qual a sua sugestão para as pessoas? Começa. Tipo, só vai, entendeu? Só se joga. Porque... Just do it, não é? Exatamente. Porque, tipo, eu acho que é isso, entendeu? É uma língua que você vai precisar de tempo. Você vai precisar de uma entrega, você vai precisar... E talvez, assim, você não tenha todo o tempo que você gostaria. Mas se você fizer aos poucos, sabe? Tipo, eu fiz num surto, assim. Eu aprendi muito rápido. Tô aprendendo ainda. Mas, assim, às vezes não tem como. Mas se você se colocar, tipo, vou estudar
2 horas por semana, 1 hora por semana. O que der pra fazer, eu acho que é isso. O importante é começar, porque uma vez que você começa, você abre a cabeça. E quando a sua cabeça já tá aberta, não tem volta, entendeu? Tipo, você já tá procurando, como vem essa palavra, uma série em chinês, um filme em chinês. E é justamente aí nesse caldo de cultura, sabe? Tipo, nesse ambiente de aprendizado que você vai mais aprender mesmo e vai mais se interessar pelas coisas. Eu nunca imaginei que eu ia, tipo, gostar de ler livros sobre a China, que eu ia gostar de pesquisar sobre a China, mas eu estava aberto. E aí, quando teve a oportunidade de começar, eu comecei. E tô aqui, né? Tô muito bonita isso falando, tá? Gostei muito. Só começa a gente não pensar muito. Aí, que eu vi esse post de uma menina na internet, ela colocou, eu estudo mandarim, eu não sou maluca. Ok? E é mesmo, ok? Sim. Só começar. Ok, então, a nossa entrevista, agora tem poucos minutos, tá chegando no fim, então agradecer a todo mundo. Quem quiser mandar pergunta, para a pergunta João agora, tá? É agora. A história é muito interessante para a gente saber. E aí a gente entende que, João, você fez muitos milagres para até eu aprender sobre esse ensino. Porque eu nunca pensei alguém consegue fazer a casca tão rápido. Você prova que é possível. Tá. Aí a prova não é difícil, né, Ju? Eu acho que é justamente isso. Quando você está interessado, quando você está interessado no aprendizado, você não tá. Eu pelo menos não fiz pela prova. Eu fiz para aprender. Então, eu fiquei mais interessado em tipo descobrir essas palavras novas do que em simplesmente passar. E aí essa é uma consequência, né? Isso. Tá bonita, tá? Ok. Então, gente, bom final de semana para todo mundo, tá? Se não tiver mais pergunta, que a gente agora vai deixar vocês descansar. Obrigada, Xie, tá? Obrigada para compartilhar essa experiência com a gente, tá bom? Então, eu sou a professora Bao, até a próxima, tá bom? Xie. Beijo, tá? 再见。 Tchau, tchau.